Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Se você tem dúvidas em como comprar uma paleta de sombras, o que você deve observar, como escolher a melhor para você, esse vídeo de hoje tá, recheado de dicas super... Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Se você tem dúvidas em como comprar uma paleta de sombras, o que você deve observar, como escolher a melhor para você, esse vídeo de hoje tá, recheado de dicas super importantes para você acabar de vez com as suas dúvidas, tá? Só para lembrar, se esse é o seu primeiro vídeo aqui, se você tá me conhecendo agora, prazer, meu nome é Amanda Menezes, sou maquiadora e eu vim aqui para descomplicar a maquiagem para você. Lá no Instagram me chamam da fada madrinha já quase, hein? Porque eu dou tanta dica que muda o jeito das meninas enxergarem a maquiagem que parece, uma salvação, parece que um mundo se abre ali para elas, um mundo novo, e eu quero que esse mundo novo também se abra para você. Que você perceba que a maquiagem é muito mais simples do que parece. Chega de regras, de coisas obrigatórias, de produtos específicos, de técnicas extremamente rigorosas para você conseguir aquela maquiagem que você sempre sonhou. Eu vim mostrar para você que você é capaz de fazer muitas maquiagens apenas identificando o seu estilo, fazendo a sua identidade na maquiagem. Eu consegui trazer isso para minha vida, consegui identificar, trazer essa identidade na maquiagem e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu método, da minha maneira de conseguir fazer isso, tá? Então fica comigo até o final dessa live para você não perder nenhuma dica. Realmente vai fazer muita diferença tudo que eu vou contar aqui, porque são às vezes alguns pontos que a gente não observa com tanta delicadeza que faz total diferença no resultado, tá? Então, antes de tudo, já solta o like aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue no Instagram, @AmandaSRMenezes. Segue lá. Dicas diárias. Tô lá nos stories. Eu, a Isabela, Rogo, todo mundo. Pra acompanhar a minha vida de maquiadora, de empresária, de dona de casa, de mãe de uma menina de 3 meses. Ai, meu Deus, parece que a minha vida vai dar, uma reviravolta. Deu, mas a gente tá dando um jeitinho aqui, até de produzir conteúdo pra vocês. Então vamos lá, se você tá cansada de gastar seu dinheiro com paleta de sombra, que você olha pra ela olha pra você, ela é linda, mas na hora de você fazer aquele esfumado, fazer aquele degradê, fazer aquela maquiagem que você viu no tutorial, não fica bom. Não funciona, parece que tem um negócio errado, parece que você tá escolhendo, parece que o jeito que você vê na loja é diferente do jeito que você leva pra casa. Vai dar uns, né? Mas tem alguns pontos importantes que é preciso você entender. Mas antes eu queria falar pra você como que eu fazia antes, né? Como que eu escolhia essas paletas pra você ver aí também se é essa maneira que você faz. Eu já fui uma pessoa de escolher a paleta porque tava na moda, porque eu vi um monte de gente usando e eu acabava comprando por uma questão de ser uma paleta, né? Tava todo mundo usando e tudo mais. Já comprei paleta porque eu achei a embalagem maravilhosa, né? A maquiagem, por se tratar de um produto muito visual, né? As marcas cada dia mais estão se aproveitando desse jeitinho de pegar o consumidor, que é melhorando as embalagens, trazendo embalagens mais sofisticadas. Tem paletas que são verdadeiras joias, que você como maquiadora colocasse em cima da sua bancada, é um negócio que chama muito atenção. Então eu já fui de escolher também por embalagem e muitas, mas muitas vezes escolher porque eu olhava e gostava de uma cor de sombra.
eu olhava assim, gente, essa cor é maravilhosa, eu preciso levar essa paleta toda por conta dessa cor. Chegava em casa, não sabia como fazer a construção e acabava que eu não usava aquela cor maravilhosa que eu tinha visto. Porque tudo é uma questão de construção. E hoje eu vou provar pra você aqui neste vídeo, tá? Então, quando a gente vai comprar, a primeira coisa que você deve observar na hora de ver uma paleta é o acabamento daquela sombra. A paleta ela é completamente brilhante, ela é completamente mate ou ela é uma mistura. Por que você deve observar isso, tá? Porque qual que é seu grande objetivo na hora de comprar uma paleta? A grande maioria é que você seja capaz de construir várias maquiagens usando apenas uma paleta, certo? Porque não tem coisa pior, principalmente se você tá começando, se você quer algo pro dia a dia, se você quer algo específico, do que a gente ficar usando cores de sombras aleatórias de várias paletas diferentes. Pra mim, o principal, principalmente se eu tô começando, é que uma paleta seja capaz de me trazer o resultado que eu quero, sem precisar ficar misturando. Então, quando a gente quer isso, o ideal é que tenha sombras mates na paleta. Então, ou que você escolha uma paleta misturadinha, metade que tenha sombras mates e cintilantes, ou que seja uma paleta completamente mate. Por que que eu te falo isso? Porque na hora da gente fazer a construção da sombra e trazer a profundidade, trazer a marcação correta, fazer aquele efeito que você quer, seja de chamar a atenção do olhar, seja somente de trazer uma profundidade, enfim, você precisa de uma sombra mate. A sombra brilhante é mais para chamar a atenção, então a gente usa para maquiagens específicas ou para situações específicas, como por exemplo, se você tem o olho mais caidinho, para eu ajudar com que não fique tão perceptível que o seu olho é caidinho, a gente ilumina a parte interna do olho. Então eu venho com aquela sombra brilhante, eu venho com aquele glitter, eu venho com aquela maquiagem, entendeu? Então por isso que eu sempre gosto de misturar uma paleta que venha com esses dois acabamentos de sombra, tá? Um exemplo que eu tenho aqui, olha só, essa paleta da Mari Saad, a Nine Shades. Você consegue ver que aqui a gente tem tons mates e tons cintilantes, tá? Então, primeira coisa que você deve observar aí. Segundo ponto muito importante em relação à escolha dessa sua paleta de sombra, tá? É a questão da versatilidade que aquela paleta pode te dar. Então, como eu comentei no primeiro tópico, de que é legal a gente ter essa mistura de acabamentos, né, de mate e cintilante, uma coisa que eu gosto muito de observar é até que ponto aquela paleta de sombra é capaz de me levar. Porque hoje em dia a maquiagem é dar opções a certos produtos, né? Acabou um pouco aquela coisa de que o batom só serve para passar nos lábios. Não, o batom também serve como blush. O batom também serve como sombra. Então a gente tem que, trazer um pouco de funcionalidade para esses produtos, para que eu tenha uma nécessaire completa, mas com menos produtos. Então as marcas hoje em dia têm me dado essas opções. Então quando eu olho uma paleta, por exemplo, essa daqui da Nine Shades da Mari Saad, o que eu gosto muito dela é que ela é capaz de ser contorno, com esse marronzinho aqui, capaz de ser blush e é capaz de ser iluminador. Olha o tanto de coisa que eu posso, obviamente, além da sombra, né? E isso para diferentes tons de pele, porque quando a gente fala de um subtom mais quente, a gente tem que se ligar nesse acabamento
mais quente da minha sombra. Então ele também vem um pouco mais frio. Então eu consigo fazer várias coisas com essa paleta. Consigo arrumar a sobrancelha dependendo da cor da sua sobrancelha. Então eu gosto muito de observar até que ponto uma paleta pode me levar. Se vai ser realmente só para fazer aquela maquiagem ou se ela é também capaz de me levar além, sabe? Obviamente que isso vai depender muito do que você busca, né? Obviamente o principal objetivo da paleta de sombra é fazer uma construção de sombra legal, mas se a gente é capaz de fazer mais do que a construção de sombra, por que não, né? Por que não? Então começa a observar as suas paletas de sombra, até as que você já tem aí na sua casa, de uma outra maneira. Observa os tons, as cores, se elas casam em outras situações, para você também dar uma utilidade, já que é um produto que às vezes ele vence por a gente não usar tanto, tá bom? Então, o terceiro ponto, que agora a gente vai falar da praticidade na hora de escolher a cor. Se você está começando, se você tem dúvida em como fazer um degradê correto, uma construção de cores, uma transição de tons nos seus olhos, uma coisa que vai te ajudar demais é você escolher a paleta correta. E você escolher uma paleta correta para essa situação seria escolher uma paleta monocromática, ou seja, uma paleta que tem uma mesma cor de diferentes tons. Por que que isso me ajuda tanto? Porque só olhando para a paleta, ela já vai me dar a resposta que eu preciso, que é por onde começar e por onde terminar. Então, uma paleta que eu gosto muito de dar como exemplo nos meus cursos, tudo, é essa paletinha aqui da Urban Decay, a Naked, que é uma paleta 100% mate, e só de olhar para essa paleta, eu já consigo ver o degradê dela. Já sei por onde começar e por onde terminar. Já sei até onde eu posso chegar com ela. Então eu sei que para chegar nesse super importantes para você acabar de vez com as suas dúvidas, tá? Só para lembrar, se esse é seu primeiro vídeo aqui, se você tá me conhecendo agora, prazer, meu nome é Amanda Menezes, sou maquiadora e eu vim aqui para descomplicar a maquiagem para você. Lá no Instagram me chamam da fada madrinha já quase, hein? Porque eu dou tanta dica que muda o jeito das meninas enxergarem a maquiagem, que parece, ó, uma salvação. Parece que um mundo se abre ali para elas, um mundo novo. E eu quero que esse mundo novo também se abra para você. Que você perceba que a maquiagem é muito mais simples do que parece. Chega de regras, de coisas obrigatórias, de produtos específicos, de técnicas extremamente rigorosas para você conseguir aquela maquiagem que você sempre sonhou. Eu vim mostrar para você que você é capaz de fazer muitas maquiagens apenas identificando o seu estilo, fazendo a sua identidade na maquiagem. Eu consegui trazer isso para minha vida, consegui identificar, trazer essa identidade na maquiagem e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu método, da minha maneira de conseguir fazer isso, tá? Então fica comigo até o final dessa live para você não perder nenhuma dica. Realmente vai fazer muita diferença tudo que eu vou contar aqui, porque são às vezes alguns pontos que a gente não observa com tanta delicadeza que faz total diferença no resultado, tá? Então, antes de tudo, já solta o like aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue no Instagram, @AmandaSRMenezes. Segue lá. Dicas diárias. Tô lá nos stories. Eu, a Isabela, Rogo, todo mundo. Pra acompanhar a minha vida de maquiadora, de empresária, de dona de casa, de mãe de uma menina de 3 meses. Ai, meu Deus, parece que a minha vida vai dar, ó, uma reviravolta. Deu, mas a gente tá dando um jeitinho aqui, até de produzir conteúdo pra vocês. Então vamos lá, se você tá cansada de gastar seu dinheiro com paleta de sombra, que você olha pra ela olha pra você, ela é linda, mas
na hora de você fazer aquele esfumado, fazer aquele degradê, fazer aquela maquiagem que você viu no tutorial, não fica bom. Não funciona, parece que tem um negócio errado, parece que você tá escolhendo, parece que o jeito que você vê na loja é diferente do jeito que você leva pra casa. Vai dar uns, né? Mas tem alguns pontos importantes que é preciso você entender. Mas antes eu queria falar pra você como que eu fazia antes, né? Como que eu escolhia essas paletas pra você ver aí também se é essa maneira que você faz. Eu já fui uma pessoa de escolher a paleta porque tava na moda, porque eu vi um monte de gente usando e eu acabava comprando por uma questão de ser uma paleta, né? Tava todo mundo usando e tudo mais. Já comprei paleta porque eu achei a embalagem maravilhosa, né? A maquiagem, por se tratar de um produto muito visual, né? As marcas cada dia mais estão se aproveitando desse jeitinho de pegar o consumidor, que é melhorando as embalagens, trazendo embalagens mais sofisticadas. Tem paletas que são verdadeiras joias, que você como maquiadora colocasse em cima da sua bancada, é um negócio que chama muito atenção. Então eu já fui de escolher também por embalagem e muitas, mas muitas vezes escolher porque eu olhava e gostava de uma cor de sombra. Eu olhava assim, gente, essa cor é maravilhosa, eu preciso levar essa paleta toda por conta dessa cor. Chegava em casa, não sabia como fazer a construção e acabava que eu não usava aquela cor maravilhosa que eu tinha visto. Porque tudo é uma questão de construção. E hoje eu vou provar pra você aqui neste vídeo, tá? Então, quando a gente vai comprar, a primeira coisa que você deve observar na hora de ver uma paleta é o acabamento daquela sombra. A paleta ela é completamente brilhante, ela é completamente mate ou ela é uma mistura. Por que você deve observar isso, tá? Porque qual que é seu grande objetivo na hora de comprar uma paleta? A grande maioria é que você seja capaz de construir várias maquiagens usando apenas uma paleta, certo? Porque não tem coisa pior, principalmente se você está começando, se você quer algo pro dia a dia, se você quer algo específico, do que a gente ficar usando cores de sombras aleatórias de várias paletas diferentes. Pra mim, o principal, principalmente se eu tô começando, é que uma paleta seja capaz de me trazer o resultado que eu quero, sem precisar ficar misturando. Então, quando a gente quer isso, o ideal é que tenha sombras mates na paleta. Então, ou que você escolha uma paleta misturadinha, metade que tenha sombras mates e cintilantes, ou que seja uma paleta completamente mate. Por que que eu te falo isso? Porque na hora da gente fazer a construção da sombra e trazer a profundidade, trazer a marcação correta, fazer aquele efeito que você quer, seja de chamar a atenção do olhar, seja somente de trazer uma profundidade, enfim, você precisa de uma sombra mate. A sombra brilhante é mais para chamar a atenção, então a gente usa para maquiagens específicas ou para situações específicas, como por exemplo, se você tem o olho mais caidinho, para eu ajudar com que não fique tão perceptível que o seu olho é caidinho, a gente ilumina a parte interna do olho. Então eu venho com aquela sombra brilhante, eu venho com aquele glitter, eu venho com aquela maquiagem, entendeu? Então por isso que eu sempre gosto de misturar uma paleta que venha com esses dois acabamentos de sombra, tá? Um exemplo que eu tenho aqui, olha só, essa paleta da Mari Saad, a Nine Shades. Você consegue ver que aqui a gente tem tons mates e tons cintilantes, tá? Então, primeira coisa que você deve observar aí. Segundo ponto muito importante em relação à escolha dessa sua paleta de sombra, tá? É a questão
da versatilidade que aquela paleta pode te dar. Então, como eu comentei no primeiro tópico, de que é legal a gente ter essa mistura de acabamentos, né, de mate e cintilante, uma coisa que eu gosto muito de observar é até que ponto aquela paleta de sombra é capaz de me levar. Porque hoje em dia a maquiagem é dar opções a certos produtos, né? Acabou um pouco aquela coisa de que o batom só serve para passar nos lábios. Não, o batom também serve como blush. O batom também serve como sombra. Então a gente tem que, trazer um pouco de funcionalidade para esses produtos, para que eu tenha uma nécessaire completa, mas com menos produtos. Então as marcas hoje em dia têm me dado essas opções. Então quando eu olho uma paleta, por exemplo, essa daqui da Nine Shades da Marissa Adi, o que eu gosto muito dela é que ela é capaz de ser contorno, com esse marronzinho aqui, capaz de ser blush e é capaz de ser iluminador. Olha o tanto de coisa que eu posso, obviamente, além da sombra, né? E isso para diferentes tons de pele, porque quando a gente fala de um subtom mais quente, a gente tem que se ligar nesse acabamento mais quente da minha sombra. Então ele também vem um pouco mais frio. Então eu consigo fazer várias coisas com essa paleta. Consigo arrumar a sobrancelha dependendo da cor da sua sobrancelha. Então eu gosto muito de observar até que ponto uma paleta pode me levar. Se vai ser realmente só para fazer aquela maquiagem ou se ela é também capaz de me levar além, sabe? Obviamente que isso vai depender muito do que você busca, né? Obviamente o principal objetivo da paleta de sombra é fazer uma construção de sombra legal, mas se a gente é capaz de fazer mais do que a construção de sombra, por que não, né? Por que não? Então começa a observar as suas paletas de sombra, até as que você já tem aí na sua casa, de uma outra maneira. Observa os tons, as cores, se elas casam em outras situações, para você também dar uma utilidade, já que é um produto que às vezes ele vence por a gente não usar tanto, tá bom? Então, o terceiro ponto, que agora a gente vai falar da praticidade na hora de escolher a cor. Se você tá começando, se você tem dúvida em como fazer um degradê correto, uma construção de cores, uma transição de tons nos seus olhos, uma coisa que vai te ajudar demais é você escolher a paleta correta. E você escolher uma paleta correta para essa situação seria escolher uma paleta monocromática, ou seja, uma paleta que tem uma mesma cor de diferentes tons. Por que que isso me ajuda tanto? Porque só olhando para a paleta, ela já vai me dar a resposta que eu preciso, que é por onde começar e por onde terminar. Então, uma paleta que eu gosto muito de dar como exemplo nos meus cursos, tudo, é essa paletinha aqui da Urban Decay, a Naked, que é uma paleta 100% mate, e só de olhar para essa paleta, eu já consigo ver o degradê dela. Já sei por onde começar e por onde terminar. Já sei até onde eu posso chegar com ela. Então eu sei que para chegar nesse tom de avermelhado aqui, eu tenho, os passos anteriores. Eu não preciso sair pegando várias sombras de diferentes paletas para conseguir esse resultado. Então só de olhar para ela, eu já consigo saber o resultado que eu vou chegar, até onde eu vou conseguir, quais são os passos, que essa é uma dúvida muito frequente em relação à sombra. Mas por qual sombra eu começo? Qual sombra eu vou depois? Como eu faço a transição? Então, muitas vezes, para quem não conhece de colorimetria, principalmente, que é um tema bem legal da maquiagem, é um mundo paralelo da maquiagem que a gente vive, mas que traz a resposta de muitos porquês durante o nosso processo de maquiagem. Então a gente consegue entender o porquê que aquela sombra fica melhor em você,
por que que aquela sombra pode se misturar. Então, se você ainda não sabe o porquê, se você ainda não estudou colorimetria, se você ainda não foi atrás de entender, então testa essas paletas que tem esse degradê, que tem essa diferenciação somente dos tons, e assim vai ser mais fácil para você construir a sua maquiagem, beleza? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar aqui abaixo nos comentários, tá? Que eu tô de olho em vocês, nas perguntas, nas dúvidas, para poder ajudar da melhor maneira, ok? Então, próxima dica, uma dica que aí a gente já comentou sobre colorimetria e eu vou falar mais um pouquinho para poder você entender a importância de você entender sobre colorimetria. Quando eu falo sobre colorimetria, uma das coisas mais importantes do porquê que a gente consegue entender através da colorimetria é o nosso subtom de pele. Através dessa identificação, quando a gente tem certeza do nosso subtom de pele, a gente, além de comprar uma base correta, um corretivo correto, a gente também consegue entender por que que algumas cores ficam muito melhores na nossa pele, ficam muito mais naturais e outras não. Então, o que me permite começar a entender sobre quais tons funcionam melhor em mim é quando eu entendo sobre a temperatura da minha pele. Eu quero mostrar para vocês agora o círculo cromático. Para quem não sabe, o círculo cromático, eu tô colocando aqui, ó, pra vocês conseguirem ver melhor. O círculo cromático é esse círculo aqui que a gente estuda muito na maquiagem, na moda, roupa, acessório e muita coisa, em decoração, tudo. Porque ele dá as nossas respostas para várias situações. Então a gente consegue ler o círculo cromático de várias maneiras. Cores opostas, cores que estão ao lado, cores, enfim. É um assunto um pouco mais complexo, que vale a pena até eu explicar um pouquinho melhor depois com mais calma. Mas uma das respostas que o círculo cromático consegue me dar é em relação às temperaturas. Então eu divido esse círculo cromático em dois, ó. Aqui para baixo é uma temperatura quente e daqui para cima são temperaturas frias, são tons com temperaturas frias. Então, quando eu identifico se a minha pele é fria ou quente, tá? Mesmo se você é neutra, por exemplo, eu tenho um subtom neutro. Mas, entre o frio e o quente, minha pele puxa mais pro quente, tá? Então, por mais que eu tenha um subtom frio, um subtom neutro, entre essas duas opções de frio e quente eu consigo identificar, tá? Normalmente quem tem subtom frio é quem tem a pele mais rosada fria ou quem tem a pele oliva, tá? Então quando eu identifico a temperatura da minha pele, eu consigo saber quais são as cores que ficam melhor em mim, ou seja, as cores mais quentes. Por que que a gente trabalha dessa maneira também com as sombras principalmente? Sabe aquela situação de quando você tá fazendo uma aplicação de sombras, por mais que você esfume, por mais que você faça a construção da cor, não fica esfumado? Fica aquela marcação, fica aquela coisa muito diferente e às vezes fica até parecendo que tá manchado? É porque provavelmente você está usando uma temperatura que não é igual ao do seu subtom. Então quer dizer que, por exemplo, você pode ter um subtom mais quente e tá usando sombras frias. Não quer dizer que você nunca vai usar essas cores frias, tá? Não quer dizer isso, mas você vai ter mais trabalho, você precisa de um pouco mais de conhecimento para você conseguir fazer essa construção, para essa sombra ficar bem esfumada, sem nenhuma marcação. Tá? Um outro perigo para você quando você mistura as temperaturas é acinzentar a sombra. Então por isso que quando você vai escolher uma paleta de sombras, observa a
temperatura da sombra, das sombras que estão naquela paleta, para ver se essa temperatura elas conversam entre si, e você aí vai saber se misturando elas não vai ter nenhum problema, tá? Vou dar um exemplo aqui. Essa paleta aqui eu amo de paixão. É a paleta Carnavial da Be Perfect Cosmetics. Eu amo mesmo. E ela tem uma infinidade de cores aqui, certo? São muitas e muitas cores. E o que eu amo nessa paleta? Essa é uma paleta profissional. É uma paleta que, se toda maquiadora pudesse ter, deveria ter, porque se você vai para um atendimento praticamente com essa paleta, você consegue fazer tudo. Porque essa paleta ela consegue misturar as temperaturas. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essas duas fileiras aqui são de marrom. É a mesma cor, marrom. Só que ele tem subtons diferentes. Vocês conseguem ver aqui, ó, que eles são mais alaranjados, então ele tem um subtom quente. E aqui eles são mais acinzentados, então tem um subtom frio. Então, a partir do momento que eu venho fazendo uma construção de sombras, venho fazendo essa misturinha, e eu misturo a temperatura, não vai dar muito certo. A probabilidade de você errar, de você pesar isso, de você fazer uma mancha e não conseguir corrigir corretamente, vai ser grande. Então, por isso que é importante a gente observar a temperatura da nossa maquiagem. E quando identificar, como que faz pra gente identificar? Porque não são todas as cores que a gente consegue, por exemplo, feito marrom, que a gente consegue diferenciar de uma coisa mais alaranjada, de uma coisa mais acinzentada, né? Às vezes as cores elas são muito parecidinhas, elas são muito... elas têm uma cor muito parecida e o subtom fica difícil da gente entender. Então a gente precisa começar a testar esse nosso olhar clínico na maquiagem pra gente identificar esse subtom da maquiagem. Então aqui eu tenho uma outra opção pra você conseguir observar, que eu gosto bastante de dar esse exemplo, que é essa corzinha aqui, ó. Tá vendo? De rosa, meio avermelhado. O que chama mais atenção, que poderia ser essa ou essa também, essas duas, são as de tom mais quente. Tem mais um vermelho aberto na composição dessa sombra. E esse aqui do meio, que ele é mais apagadinho, ele é mais, né, mais na dele, vamos dizer assim, ele tem um subtom frio. Então, pensa um pouco assim, quando a gente fala da temperatura quente e fria, a quente ela se remete ao fogo, aquela coisa que chama a atenção. E o frio lembra do inverno, que ele é mais fechado, mais acinzentado, entendeu? Então, quando você vai observar a paleta, tenta ver esses pontos das sombras para você ver se você vai conseguir fazer essas misturinhas sem manchar a sua paleta, tá? Então, essa questão da temperatura é extremamente importante. Então, só pra gente recapitular um pouquinho, pra ver se ficou claro, se você tá entendendo, uma coisa que você vai observar é acabamento das sombras, se é mate, cintilante, só mate, enfim. A questão da versatilidade da paleta, até que ponto essa paleta ela consegue te levar, quais são as coisas que você consegue fazer com aquela sombra, com aquelas sombras. A questão de ser monocromática, eu adoro paletas monocromáticas, inclusive eu tenho uma outra aqui, ó, que é da Urban Decay, a Nude, que ela é toda em tons de rosa. São diferentes tonalidades? Sim, porém é a mesma cor, o rosa. Então fica tão fácil da gente trabalhar, tão fácil, inclusive aqui ó, a gente precisa ter só um pouquinho de cuidado, que por exemplo, aqui ele traz um rosa mais acinzentado e aqui ele traz um rosa mais quente, mais chamativo. Mas é só uma sombra, mas
como as cores aqui, elas conversam entre si. A gente não precisa sair buscando várias sombras pra gente conseguir fazer um esfumado correto, né? Então, eu gosto muito dessas opções de paleta. É uma das mais fáceis, né? Ou o degradê, que foi o que eu mostrei pra vocês do da Urban Decay. E a questão da temperatura, tá? Que fica mais fácil de vocês entenderem. Mas aí você vai falar assim pra mim, mas Amanda, eu sou louca por paletas de sombra. É um negócio tipo batom, eu saio comprando porque tem muita opção, o mercado dá muita coisa linda, fico louca. E a questão é que às vezes eu compro por uma sombra específica. E aí eu te falo, é importante você saber mesclar as cores. Eu não tô aqui jamais, até porque eu sou esse tipo de pessoa sim, que eu gosto de ver uma paleta e compro às vezes por uma ou duas cores, mas eu sei como usar elas. Eu sei como eu vou usar. E como é que você vai observar isso? Através da temperatura. É o primeiro passo que você deve fazer. Foi numa loja, olhou aquela paleta, ela é maravilhosa. Qual que é a temperatura daquela sombra? Ela é quente, ela é fria? Você já tem uma paleta que possa te ajudar? Então, observa isso aí pra você ver se você vai conseguir usar essa sombra maravilhosa. Porque não adianta nada você comprar uma paleta de sombra com uma sombra linda e você não saber usar ela. Entendeu? Agora, alguns pontos extras. Coisas que eu sempre acho importante vocês observarem e terem. Que são as nossas sombras coringas. Quais são as sombras coringas? Os marrons. Amo sombra marrom. Pra mim, toda a paleta deveria vir com alguma cor de marrom. Porque ela é uma cor que a gente consegue misturar, que a gente consegue fazer aquela profundidade e dar aquele degradê que a gente gosta, né? Então, por exemplo, essa paletinha da Mari, mais uma vez aqui, ela vem com essa sombra marrom que eu acho ótima. Ela é perfeita, ela serve tanto para usar sozinha, quanto para misturar com esses outros tons de marrom que estão aqui em cima, mais alaranjados, quanto se eu quero fazer o degradê desse rosinha, eu consigo, e até para fazer um smoke eye. Então, tenha sempre um marrom com você, uma paleta com marrom. E na hora de você fazer uma necessaire perfeita, observe se a paleta que você tá escolhendo, ela está completa para chegar nas sombras que você quer. Vou dar um exemplo que acontece muito, tá? Por exemplo, eu amo de paixão a linha da Mari Saad. Eu acho que é uma linha de altíssima qualidade, uma linha diferente das coisas que a gente vê no Brasil, que às vezes fica muito repetitivo. Então eu sempre gosto de investir nas paletas da Mari Saad. Essa paleta aqui, a 12 Shades, é o tipo da paleta que a gente compra porque a gente amou os brilhos dela. Porque realmente os brilhos são incríveis. Só que essa paleta sozinha, ela não consegue me dar todas as sombras que eu preciso para usar essas sombras brilhantes. Por isso que eu preciso entender sobre temperatura e construção para conseguir usar essas sombras corretamente. Por exemplo, esse tom aqui de Rose Gold, ele tem uma temperatura mais quente. Então, por exemplo, essa sombrinha poderia vir bem, só que ela é muito escura, eu precisaria de um tomzinho mais claro para fazer essa composição, tá? Poderia talvez vir com esse shine, mas às vezes eu acho ele muito rosado, eu prefiro um marronzinho mais neutro, vamos dizer assim, né? Não tão rosado. Então, só essa paleta eu não consigo usar ela completa. Por exemplo, para usar esse tom de verde, eu acho esse verde maravilhoso, esse Secret Garden, ele é lindo. Só que se eu vir com ele sozinho na minha pálpebra,
não vai me dar nenhuma construção, não vai me dar nenhum degradê, ele vai ficar manchado. Então eu preciso vir com uma sombra antes. Então vai existir diversas paletas que você vai comprar por conta de 1, 2, 3 sombras que você gostou. Mas é importante você fazer a construção, tá? Saber fazer essa construção corretamente. E eu acho que o último passo pra gente fazer a escolha ideal da nossa paleta é a questão da pigmentação. Porque não tem coisa pior no mundo do que você vir 300 milhões de vezes pra aplicar aquela sombra e ela não pigmentar direito. Eu morro com isso, eu tenho sabe, aquela agonia. Eu tenho uma raiva disso. Eu gosto de sombra que já pigmente de uma vez. E é esse um dos segredos para se fazer uma maquiagem ideal, uma maquiagem perfeita, que é você pigmentar corretamente. Mas para pigmentar corretamente, você tem que ter um produto bom, um produto de qualidade. Então, teste a paleta que você está comprando. Veja se ela está sendo pigmentada corretamente, se ela está pigmentando bem. Então, por exemplo, eu tenho essa paleta aqui da Beauty Creations, que é uma marca americana, se eu não me engano. É uma paleta completamente aleatória. Ela foi a minha primeira paleta coloridona. Só pra vocês terem uma ideia e a gente comparar esse ponto de paleta completa, tá? Ó, eu vim aqui em cima. Aqui você olha, são cores bem aleatórias. Aqui a gente já olha, ele já tem uma conversa. Não é tão aleatório assim. E até que eu gosto também dessa paleta daqui da Be Perfect é que as cores estão bem próximas, então eu não preciso pensar muito em qual cor mesclar, porque elas já estão próximas, já me dá essa opção. Então, ó, vamos falar de pigmentação? Eu vou vir aqui nesse laranja daqui, ó, pra vocês verem. É um tomzinho bem ok. Ele pigmenta, mas agora eu vou vir para um tom de laranja que temos aqui, que é bem parecido. Ó. Olha a diferença. Sério, não tem nem o que a gente conversar. Olha isso. O de cima é o laranja da Be Perfect e o de baixo é o da Beauty Creations. O que significa isso? Você vai conseguir fazer uma maquiagem com essa da Beauty Creations, não tenha dúvida disso. Mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então, na hora que você for comprar uma paleta, testa a pigmentação dela. Passa o seu dedinho ali, ó. Testa pra ver se tem uma boa pigmentação. Se quando você arrasta, ó, vocês conseguem observar que quando eu arrasto essa cor daqui, ela é uniforme, ela vem a cor inteira. Essa daqui não, ó. Ela vai meio que abrindo. Ela fica meio... Não fica aquele tom tão perfeito. Ele vai meio que falhando no caminho. Então isso faz com que você tenha um pouquinho mais de dificuldade na hora de você fazer essa pigmentação. Porque imagina, você tá aqui, ó, pigmentando bonitinha. E aí você tá piscando e a sua pálpebra tá selada já. Então lembrando que pálpebra selada a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de pigmentar. Para pigmentar bem a pálpebra precisa estar molhada, quase um trava-língua. Então, ela vai começar, ó, a esfarelar, porque ela não fixa tão bem. Então, quando a gente pega a sombra e ela desliza assim, ela fica melhor nos seus olhos. Então é basicamente isso. Muita informação, mas informação que vai mudar o seu jeito de ver a maquiagem, o jeito de enxergar as paletas de sombra e fazer o melhor aí pra você, beleza? Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do like dessa live, na verdade, tem que me acostumar, que agora eu estou fazendo tantas lives assim pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim ter você aqui no meu time. Também vai lá no meu Instagram, tô todos os dias lá, cheio de dicas, cheio de conteúdo pra você. Um beijo gigante e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!